Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Mais uma vez é uma alegria muito grande estar aqui conversando, trazendo um pouco da nossa rotina, do nosso dia a dia, trocando uma ideia sobre situações que acontecem na nossa vida e muitas vezes a gente não tem com quem conversar, não é mesmo? Então é sempre uma alegria muito grande. Obrigada, Físio Vital, pelo convite, pela parceria de estarmos sempre juntos aqui, trazendo muita informação, porque informação pode mudar o mundo, não é mesmo? Hoje nós vamos conversar sobre um assunto que, para mim, particularmente, tem sido muito difícil. É uma situação bem complicada que a gente vem passando aí desde quando a Vicky nasceu, né? Então, eu queria conversar com vocês porque eu acredito que você, papai, mamãe atípico que está assistindo esse vídeo aqui, pode se identificar e muito sobre tudo isso que nós vamos conversar aqui, que é o peso da inclusão. Como que vocês lidam com a questão da inclusão na vida de vocês? Inclusão das pessoas com deficiência, inclusão das pessoas diferentes do que a gente está acostumado a lidar. E a gente vai trocar uma ideia hoje sobre esse assunto especificamente, tá bom? Mas antes eu quero convidar vocês aqui para nos seguirem nas redes, @fisiovital, com 2 L's lá no Instagram, e @minhaespecial Vida de Mãe. Lá a gente sempre traz bastante conteúdo, bastante coisa interessante para que vocês possam estar sempre muito bem informados sobre a rotina de uma maternidade típica e atípica. São as duas realidades que eu vivo aqui na minha casa, tá bom? Então vamos conversar. Vou dar alguns exemplos e eu tenho certeza absoluta que em pelo menos um deles você vai se encaixar em tudo que a gente vai estar conversando aqui. O primeiro deles é estacionamento preferencial. Quantas vezes vocês já chegaram em algum local, seja esse estacionamento preferencial para pessoas com deficiência, seja para idosos, seja para gestantes, alguns estabelecimentos também dão preferência para mamães com crianças de colo, também tem direito a estacionamento preferencial, mas eu vou me ater à minha realidade, que é o estacionamento para pessoas com deficiência. Quantas vezes, olha, eu já perdi as contas, eu não cheguei em um local, rodei, com a Vicky no carro, com cadeira pesada para tirar do porta-mala, com dificuldade às vezes para chegar ao acesso, geralmente em shopping, supermercado, e os estacionamentos reservados para pessoas com deficiência estavam sendo utilizados por pessoas que não possuíam nenhum tipo de deficiência. Não tinha cartão de identificação, não tinha nada. E a pessoa estava ali belamente com o carro dela estacionado num local que seria separado para mim ou pessoas pares a mim, né? A própria pessoa com deficiência, se está sozinha no carro, ainda é mais difícil para sair do carro, para pegar a própria cadeira, ou seja qual for o tipo de deficiência que ela possua, e estava lá aquele veículo parado em local inapropriado. O que vocês fazem numa situação dessa? Qual é a vontade que vocês têm numa situação dessa? Eu vou falar para vocês qual é a minha vontade. A minha vontade é encher o carro de bilhetes. É escrever no carro: essa vaga não é sua, nem por um minuto. É escrever: você quer a vaga, mas não quer a deficiência. A minha vontade é essa, é ficar ali esperando a pessoa chegar no carro e falar um monte de verdades para ela. Essa seria a minha vontade. Vou falar para vocês que eu já me segurei várias vezes para fazer algo desse tipo. E o último acontecimento parecido com isso foi no final de semana em que nós estivemos em Pomerode. Nós fomos até o zoológico. Recomendo muito quem é de Santa Catarina, se ainda não foi conhecer, vale muito a pena, é lindo, é maravilhoso, mas esse não é o assunto do momento. Chegamos lá, entramos no estacionamento e não tinha nenhuma vaga livre. E as vagas para pessoas com deficiência estavam sendo ocupadas por pessoas que não possuíam nenhum tipo de deficiência. E nós estávamos em 2 famílias. Desculpa, tá, gente? Eu tô meio resfriada, então pode ser que eu dê umas tossidinhas aí no meio do vídeo.
nós estávamos em duas famílias, né? Uma família que nós conhecemos aqui na clínica de Tubarão, e eles são lá de Blumenau e foram conosco até Pomerode para ir visitar o zoológico. E eles, né, também têm a filhinha deles que possui deficiência, assim como a Vicky, e nós chegamos no local e as vagas disponíveis para pessoas com deficiência estavam sendo ocupadas por pessoas que não possuíam nenhum tipo de deficiência. E nós chegamos ali e ficamos, e agora? O que a gente faz? Eu, por mim, eu já descia do carro, já ia procurar a pessoa, já ia chamar o responsável ali pelo estacionamento, ia falar, ó, que história é essa? Né? As pessoas não têm plaquinha, não têm identificação, como que elas estão utilizando vaga que não pertence a elas? Mas o nosso amigo, né, da outra família, ele já havia conseguido identificar as pessoas proprietárias daqueles veículos e já chegou para eles falando para eles retirarem o carro. Porém, eles, pelo jeito, não gostaram e demoraram cerca de 10 minutos para tirar o carro do lugar. E eu fiquei parada na frente desses dois veículos com a Vicky no colo, os encarando. E as pessoas simplesmente agindo assim como se estivessem na razão, como se estivessem fazendo o certo em utilizar uma vaga que não era para eles, que de fato eles não tinham necessidade alguma de estar ali, né? Simplesmente se acharam no direito porque haviam duas vagas livres em parar o carro ali e estacionar. Depois que eles saíram, esse nosso amigo veio e falou assim: ainda bem que eu não ando armado. Deu risada, enfim. Mas realmente a gente sente uma revolta muito grande. Porque eu volto a repetir, as pessoas querem a vaga, mas não querem a deficiência. E esse é só um exemplo. É só um exemplo quando a gente está falando de luta de nós, famílias atípicas, famílias que possuem pessoas com deficiência. É só uma das coisas na luta pela qual a gente sempre tem que ter pela inclusão, por exercer os nossos direitos, os direitos que nós temos. Um outro assunto que vem à tona também na minha mente e eu não consigo deixar de falar é que tudo nós temos que brigar. Tudo. É na escola, os professores que não cumprem o papel deles para atenção às necessidades das crianças com deficiência. Muitas famílias não explicam adequadamente aos seus filhos que existem sim pessoas diferentes de nós e nós devemos simplesmente acolher essas pessoas, seja qual for o tipo de deficiência. E eu sempre tento trazer no meu espaço, né, aqui na internet, no meu Instagram, que quanto mais informação, mais amor e inclusão. E eu sou do seguinte posicionamento: eu não vou já chegar brigando com muitas pessoas quando eu vejo que elas não sabem, não têm informação suficiente. O meu papel é trazer essas informações, é explicar para elas como agir, como explicar para uma criança, né, que tem um coleguinha que é diferente dela, que às vezes pode ser que ele não fale, não converse com ela, mas expresse carinho por ela através de um sorriso. Pode ser que uma babinha escorra e o papel dele, como criança e amigo, é pegar o paninho e enxugar, não tem problema, não tem nada de nojento nisso. Mas muitas famílias preferem afastar. Não, não vai lá, não chega perto. E acabam transformando essas crianças em quase como bichos, como algo que não pode chegar perto, não pode tocar, não pode falar, não pode olhar, não olha, não olha. E isso é tão difícil para nós, como família, é muito difícil mesmo. Outra experiência que eu tive foi nesse mesmo final de semana no qual fomos para Pomerode e a gente foi conhecer um hotel fazenda que tem aqui em Gaspar, maravilhoso. Fomos lá para fazer a divulgação dele
E a Vicky era a única criança com deficiência que estava naquele local. Não tinha mais nenhuma, pelo menos no período que ficamos por lá, né? E eu percebi muitos olhares, mas também muitos olhares de ternura, de carinho. Muitas pessoas chegaram até nós, vieram conversar com a gente, perguntaram qual era a condição dela. E ouvimos também frases capacitistas, mas eu percebi que aquela pessoa não estava falando nada por mal. Era a forma dela de certa forma, nos confortar pela Vicky. E muitas vezes a gente acaba trazendo para nós brigas e situações que não são necessárias de serem brigadas, né? A exemplo dessa senhora que nos falou a seguinte frase: sua filha é linda, é lindo o amor e o cuidado que vocês têm por ela. E tem tanta gente que fica reclamando dos filhos normais. E vocês, com ela que não é normal, a amam tanto. É bem capacitista essa frase. Porém, a pessoa falou daquela forma não por maldade, mas ela falou até onde ela tinha conhecimento. Eu não tenho que exigir que ela trate a minha filha do jeito que a sociedade que luta por inclusão quer que trate. A gente também tem que entender que as pessoas têm limitações no conhecimento. Eu mesmo, antes de ter a Vicky, eu cansei de falar isso. Porque na minha cabeça, o que eu estava falando era lindo, era o que a pessoa queria ouvir naquele momento. Então, quando eu trago em pauta a luta por inclusão, eu não trago somente no sentido de embater, brigar, exigir, mas eu trago principalmente no sentido de informar. Mostrar com amor, com carinho, com a educação que você quer que as outras pessoas tenham contigo, você tem que ter com as outras também. Porque se eu chegar já brigando, se eu chegar já exigindo que todos saibam como lidar com crianças e pessoas com deficiência, que eles não são coitadinhos, ótimo, eles não são coitadinhos mesmo. Mas eu tenho que informar, eu tenho que ensinar, porque numa posição de igualdade, eu sei muito mais do que elas. Então, o meu papel é ensinar. O que eu quero dizer para vocês, o que eu quero trazer para vocês com esse vídeo é que, sim, nós, famílias atípicas, estamos cansados de brigar. Estamos cansados de brigar pelos nossos direitos, brigar com o plano de saúde, brigar com pessoas que olham torto para nós por exercermos um direito que é nosso. Estamos cansados de brigar por situações de nossos filhos, de tentar defendê-los nas escolas, em qualquer lugar que eles estejam. Mas também, ao invés de ficarmos pensando sempre no embate, eu quero falar aqui para vocês nesse vídeo que vamos pensar primeiramente em ensinar as pessoas, em mostrar a elas qual é a melhor forma de agir nas mais variadas situações. Não chegar já no embate. Se a gente chega no embate, a gente gera repulsa. E a repulsa vai virando um movimento em cadeia, que vai levando outras pessoas a encararem de forma muito diferente quando estiverem diante de nós ou diante de qualquer outra pessoa com deficiência. Repito a frase: quanto mais informação, mais amor e inclusão. Que a gente possa trazer isso para o nosso dia a dia. E esse é o recadinho que eu queria deixar para vocês aqui nesse vídeo. Mas antes de mais nada, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações e deixar um comentário aqui se você gostou do tema desse vídeo, se algo parecido já aconteceu com você, ou até mesmo contar uma experiência de qual foi a sua reação quando alguma pessoa te abordou de uma maneira que não foi tão legal. Conta pra nós, é muito legal esse feedback, tá bom? Um beijão pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!